Beleza, galera? Muito bem-vindos a mais esse super vídeo. E o vídeo de hoje vai trazer aqui para você conhecer um pouco mais aí do seu PC. A gente está falando do desktop. É claro que o vídeo vai servir para vários outros modelos. E eu vou te pedir para se inscrever aqui. Se não é inscrito, aproveita e curte bastante esse vídeo para que outras pessoas também sejam beneficiadas. Gente, vários modelos de placa-mãe, vários fabricantes utilizam BIOS diferentes. BIOS, eu vou deixar o termo aqui que representa, mas vou tentar explicar de uma forma mais simples para você conhecer um pouco mais, principalmente para você que não conhece ainda. BIOS vem do termo em inglês, né? Não sei se a pronúncia vai estar tão correta, mas é Binary Input Output System, ou seja, significa que a BIOS é responsável por controlar tudo que entra, dispositivos de entrada e dispositivos de saída do seu computador. Como que a gente faz para acessar a BIOS? Aliás, ela é usada, eu vou falar algumas formas de usar, né? Ela é usada quando você quer instalar o sistema operacional no computador, quando você quer, por exemplo, ativar e desativar algum dispositivo. Na BIOS você consegue configurar o básico também, data e hora do computador, né? Além que o sistema te dá essa possibilidade. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. E aí você pode utilizar do notebook ou do computador. Normalmente, quando você tem a BIOS, vocês podem utilizar a tecla, as mais comuns, né? É a tecla Delete aqui, ó, ou F2. São as mais comuns para você acessar a BIOS. Aí vai depender do fabricante, é claro que você vai ver. Essa mensagem ou a informação de que tecla apertar vai ter inclusive na inicialização, que se chama post. Ou seja, quando você inicia o computador, ele te diz, deixa eu ver essa BIOS aqui, se ele vai me informar. Vou ligar aqui, vou startar. Eu preferi utilizar um computador de verdade, um monitor, porque uma máquina virtual acho que não ficaria tão legal, não. Então vamos usar real aqui. Liguei aqui e vamos ver esse fabricante de BIOS, tá? Vai aparecer agora, ó, BIPO, certo? Foxconn. Tá? E aqui embaixo aparece, ó, Press Del to Enter Setup. Então, para a gente entrar na Setup. E aí, vocês vão ver que, né, o sistema está até corrompido. Essa Setup aqui, então, eu vou reiniciar aqui. O sistema já está ruim mesmo, tá, gente? Esse sistema aqui, a máquina, a gente vai fazer o sistema operacional dela. Vou ligar novamente para vocês verem. Então, viu que a gente já tem Press Del. Então, vou pressionar a tecla Delete, ó. Ele vai estar iniciando aqui, ó, pressionei o Delete e ele dá o ESC para menu. A gente não quer o menu, a gente quer entrar na Setup, que é a parte que controla tudo do computador. A BIOS, tá vendo? O fabricante aqui dessa BIOS é Phoenix, tá vendo? Albert BIOS, tá bom? E aí a gente tem todas as funções dessa Setup, né? Que é a parte de inicialização do computador, esse programinha que vai controlar tudo. Então viu que eu apertei o Delete. Gente, tem também como eu mudar o idioma? Tem. Essa aqui não tem, eu acho que não tem função, não tem opção de eu botar em português. Eu tô acostumado, eu utilizo muito em inglês mesmo, que as funções são, assim, bem intuitivas, né? E aí você se acostuma também a usar, fica fácil. Aqui a primeira opção do lado esquerdo a gente tem System Information. Significa a informação do sistema. Então a gente tem data e hora que eu consigo alterar. E interessante que toda BIOS ela vai te dizer quais botões você utiliza, nesse caso aqui, para fazer alterações, tá vendo? Setas, aqui ele diz selecionar item com as setas, o ESC é para sair e F10 salvar e sair da setup, tá vendo? Então eu apertei o Enter aqui, tá vendo? Eu consigo navegar com as setinhas. Primeiro é data e hora, né? Que vocês podem ver aqui, a gente tem informações IDE Channel, significa os dispositivos que estão conectados nas portas IDEs ou SATA, tá? Significa o HD ou o seu drive de DVD ou CD, não importa, aqui, ó. Aqui eu tenho o DVD e aqui eu tenho o HD. None significa nenhum, né? E abaixo você tem Drive A, que nem é utilizado mais, mas eram os antigos disquete, né? Então, isso aqui eu posso deixar None, significa que está desabilitado. Algumas BIOS vão te dar a opção desabilitado. Aqui ele vai mostrar Health On, que é as formas de testar o sistema, na realidade, quando inicia. Significa que você vai ter sinais, verificar, aliás,
desculpa, tá? Aqui significa que a gente vai verificar na inicialização se tem algum erro já quando ele aparece ali o post, significa que aquela tela inicial do computador, quando você liga. Então, verificar todos os erros, all erros, tá? Então eu posso deixar aqui nessa opção. Olha que legal aqui. Esse fabricante, a Phoenix, tem o modelo e o nome da placa-mãe, tá vendo? E a BIOS, a versão da BIOS também, que é possível atualizar, tá bom, gente? Aí ele vai te dizer, ó, memória do computador, 2,48 significa que tem 2 GB, né? Porque ele calcula baseado em megabyte. MAC address. Esse é o endereço MAC, significa que tudo que é relacionado à rede, ele precisa do endereço MAC. Esse endereço não muda, o endereço físico da placa de rede. E aqui o processador que tem aqui, né? É um processador um pouquinho antigo, mas tá aí, né? Para mostrar para vocês, para demonstrar, um Pentium R Dual Core, tá vendo? CPU significa isso, que é o processador, tá? CPU não é o gabinete, muita gente confunde, é o processador, é a unidade central de processamento. E o modelo é o E54 2.7 GB. Vamos voltar aqui para eu voltar na BIOS, ou na Setup, aliás, na Setup eu vou apertar o ESC. E vou para a próxima opção, Fox Central Controle, também aqui um controle, tá? Aqui esse fabricante ele tem essa central de controles, nem todos vai ter, ó, Smart BIOS, ele tem algumas funções legais, ele mostra aqui o processador também, algumas funções, o clock do processador você consegue fazer hoje, a gente chamava de overclock, a voltagem, né? E algumas funções aqui. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Normalmente vocês vão achar as funções mais utilizadas, não quer dizer que utilize, aqui no Advanced BIOS Factory, ou são avançadas, né, as funções avançadas. A primeira já tem dispositivos removíveis, mas aqui ele está dizendo que é Device Priority. Significa que qual a prioridade nos dispositivos removíveis? Removíveis, vou dar um exemplo aqui, é o pendrive ou o disquete, tá? Então ele quer, quando o computador iniciar, qual a ordem que eu quero? Aqui só está a flop, né, que é o drive de disquete, não utiliza mais, se tivesse algum pendrive aparecer. E em seguida eu tenho Hard Disk Boot Prioridade. Essa aqui é muito usada, viu, gente? Para você que quer instalar sistema operacional a partir do pendrive. Principalmente a gente vai colocar aqui, ó, Hard Drive, tá? Eu estou inclusive fazendo essa função aqui agora. E a gente vai, por exemplo, qual a prioridade de inicialização para o HD, tá? Ou dispositivo de disco rígido, que ele entende como HD também. E se for pendrive também, tá, gente? Aí eu vou dar um Enter aqui, ele vai me dizer, ó, eu tenho aqui um HD, como que eu sei que esse é um HD, né? Que eu já vi lá na primeira telinha que eu mostrei pra vocês, ó. Voltar aqui, ó, System Informação, tá lá, ó, aqui o HD, tá vendo? Eu vou agora lá, ó, e aí vocês têm, ele pergunta qual a prioridade de inicialização dos meus discos de armazenamento. Vocês não estão vendo, mas eu tô com um pendrive conectado nesse computador. Então, tá vendo que ele mostra aqui, ó, como é um disco de armazenamento em massa, ele também me dá a opção de eu iniciar pelo pendrive. Eu vou até fazer isso, que eu vou instalar o sistema nessa máquina. Eu estou com o pendrive bootável. Então, para eu mudar, ó, vocês podem ver que também tem todas as funções aqui. Sinal de menos e mais, significa que a tecla mais aqui e menos, eu vou alterar, tá vendo? Então, eu vou lá na opção que eu quero, já foi, né? E como ele está em cima, significa que ele vai iniciar primeiro. Beleza, né? Descendo aqui, CPU L1, L2, isso aqui a gente não precisa mexer, mas esses são chamados de memória cache, é a memória cache do processador. Vou dar um exemplo aqui que eu dava em sala de aula. Se o computador, o processador acessa várias informações, tem algumas que ele acessa comumente, vamos supor que ele abre um arquivo várias vezes, o mesmo arquivo, o mesmo programa. Então essas memórias cache servem para isso, ela armazena o que você faz uso com maior frequência. Agora a gente tem a prioridade de boot, tá? Significa a prioridade do que o computador vai inicializar. First Boot Device significa o primeiro dispositivo a iniciar. Tá aqui Hard Disk. Como eu já mudei aqui o Hard Disk, ó, como eu mudei aqui, o que ele vai fazer? Ele vai iniciar pelo pendrive. Se eu quisesse mudar, eu teria que mudar aqui também, ó. Isso é um detalhe importante. Teria que mudar aqui pro Samsung, tá vendo? Ó. Aí vai para o HD. Agora eu vou para o pendrive novamente. Ó.
pendrive, tá vendo? E vou aqui, ó, hard drive. Olha lá. Ele entende que o disco rígido é o pendrive, entendeu? Second boot, ou o segundo boot. Na realidade, o que vai contar mais é esse primeiro aqui. Então, eu já coloquei para iniciar pelo pendrive, tá? E as outras funções aqui a gente quase não vai usar. Security, é legal isso aqui? É. Mas eu não incentivo você a fazer, não. A gente está vendo aqui as prioridades, né? Security Option significa que meu nível de segurança está setup. Mas se eu botar sistema, significa que se eu colocar uma senha aqui para acessar BIOS, dá para fazer isso? Você colocar uma senha, qual o nível de segurança? Nível setup, quer dizer que para entrar na setup, eu vou digitar a senha. Se eu botar system, significa setup e sistema. Então, para eu entrar, eu vou ter que colocar a senha nos dois, tá? Então, a gente vai deixar aqui, mas tá sem senha, né? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês legal, ó. Full Screen Logo Show. Significa que eu vou exibir a logo do fabricante da BIOS quando o computador inicializar. É uma opção que você pode desabilitar. Eu vou desabilitar aqui, vocês vão ver que ele vai aparecer o post, vai aparecer a tela toda preta, ao invés de aparecer o logotipo da fabricante da Phoenix, né? Voltar aqui, ó, pra vocês verem. Depois a gente vai ver as outras funções e vou fazer o vídeo número 2, tá? Então essas são algumas. Para eu salvar essas funções, eu aperto o F10. Se você tiver dúvida, embaixo ele tem geralmente da tua BIOS qual a função para salvar. Tá vendo que eu apertei F10? E ele pergunta Y de yes ou N de no. Já está com Y, é só apertar o Enter. Olha o que vai acontecer. Como eu botei para dar prioridade de boot no pendrive, ele tem que iniciar pelo pendrive que está com o Windows aqui, né? Eu vou começar a instalação, tá vendo? Esse aqui então é o post. Ele faz o teste, tá vendo? Faz o teste dos dispositivos e vai iniciar pelo pendrive. Olha lá, já deu boot pelo pendrive, tá vendo? É que esse meu Windows já está começando a carregar. Instalação do sistema é para outro vídeo, mas eu vou ter o vídeo número 2 desse aqui da BIOS, que é bem legal, um assunto bem interessante, tá bom? Fica aqui comigo.